Já parou para imaginar o porquê que fulano de tal consegue fazer coisas e você não consegue sair do lugar mesmo tendo uma constância diária? Claro, isso se dá porque uma parte das pessoas tem uma facilidade maior de atrair o sucesso. É como se fosse um imã. Já outras ficam pelejando e não saem do lugar. Mas é o seguinte, hoje eu vou te falar algumas técnicas que você tem que usar. Na verdade, não são técnicas. São 3 hábitos que, se você utilizá-los diariamente, você vai conseguir alcançar o mesmo objetivo e de quebra ainda mais rápido. Você quer saber quais são esses 3 hábitos? Então fica no vídeo até o final, que eu vou te explicar e vou te falar, além dos 3 hábitos, vou falar o porquê funciona e vou dar exemplos claramente disso. E não se esquece, se inscreve e deixa o teu like no final do vídeo, beleza? O primeiro deles está ligado à imaginação, que seria a visualização intencional. O nosso cérebro ele não consegue distinguir a diferença entre o real e o imaginário. Vou explicar agora como você pratica isso. Utilize 10 minutos do seu tempo pela manhã e pela noite para poder visualizar os seus objetivos realizados. Ah, e só mais um detalhe. Usa todos os sentidos que você tiver, bem apurados. Por que isso funciona? Quando você usa essa técnica, você começa a criar novos caminhos neurais que reforçam o comportamento aliado aos seus objetivos. Um exemplo bem prático disso. Se o seu objetivo é apresentações confiantes, visualize-se falando com clareza e o público reagindo positivamente, respondendo a cada pergunta do seu público com segurança. Mas lembre-se de uma coisa, a visualização sem a ação é apenas uma fantasia. E isso nos remete ao segundo hábito que eu vou falar para vocês agora. Hábito número 2, rotina matinal transformadora. As primeiras horas do seu dia programam o estado mental das outras 24 horas. Como criar isso? Acorde 1 hora mais cedo e divida em 3 partes. 20 minutos, movimentos físicos para ativar o seu corpo e liberar assim a endorfina. 20 minutos, liberar o conhecimento. Podcasts, leituras, anotações, isso tudo tem que fazer parte da sua rotina pela manhã, diariamente. E os outros 20 minutos, estabeleça um planejamento intencional. Mas e o porquê funcionam? Simplesmente você começa a ativar o controle do seu dia ao invés de somente reagir a ele. Um exemplo bem comum, por exemplo, eu aumentei minha produtividade em 40%. Para quem não sabe, eu além de ser criador de conteúdo, faço vídeos aqui para a internet, eu sou motoruber. Então isso demanda muito tempo do meu dia. Consigo separar em escalas e consigo fazer as coisas simultaneamente, ou seja, eu criei uma rotina para isso. E com isso eu consegui aumentar 40% da minha produtividade. Que antes era, assim, digamos 20%. Agora vamos para o hábito mais poderoso de todos. Mas aí, já se inscreveu no canal? Deixa o teu like. Se não fez isso, faz isso agora. Eu te espero pelo menos uns 3 segundos, vai. E aí, já fez? Então bora pro terceiro hábito, o mais importante de todos. É a redefinição dos diálogos internos. As conversas que você tem consigo mesmo determinam os seus limites e a sua potencialidade. Sabia disso? Aí remete àquela fala. Mas, pô, tu fala sozinho todo tempo. Cara, eu todo tempo falo sozinho. Todo tempo eu falo comigo mesmo. Não tem uma vez que você não me encontre que eu tô assim, parado, estaticado, porque eu tô falando comigo mesmo. Isso se chama diálogo interno. E isso pode determinar os seus limites e as suas possibilidades. Principalmente a sua potencialidade. Você começa a acreditar em si mesmo. Vou te explicar aqui como é simples para você praticar isso. Primeiramente, identifique padrões negativos do seu cérebro, ou seja, que você pensa diariamente. Eu não vou conseguir, isso não vai funcionar. Ao invés de você falar eu não vou conseguir, fala, cara, isso aqui pode dar certo e eu vou fazer de tudo para poder dar certo. Ao invés de falar não vai funcionar, fala, pô,
qual é a melhor maneira que eu possa fazer isso aqui funcionar. Ao invés de você ficar se perguntando, pô, por que isso sempre acontece comigo? Começa a mudar isso e falar, como posso resolver isso? Simplesmente, suas palavras influenciam nas suas atitudes e nas suas ações. Uma coisa que eu indico muito, na prática você fazer, eu até faço isso, é ter um diário da vitória. Mas como é que esse diário funciona? Você simplesmente vai começar a anotar as suas pequenas e grandes vitórias durante o dia. Eu tenho no meu Google Docs, você pode ter no Google Docs, nas anotações do celular. Tenha um diário da vitória, porque cada vez que você registra lá cada uma das suas vitórias, por mais simples que seja, você vai começar a estimular o seu cérebro para conquistar mais vitórias e assim sucessivamente. Então você vai se tornar praticamente um imã e, cara, ele vai trazer muita prosperidade para você. A partir do momento que você começa a escrever e começa a adotar esses hábitos, você vai ter uma mudança praticamente no seu cérebro. Ele vai remodelar, vai começar a programar sua mente, que era só coisas ruins, negativas, coisas que não te estimulam a nada. Vai começar a colocar coisas positivas que você consegue. Então anota as pequenas vitórias que você tem durante o seu dia. Isso vai mudar muito mesmo a sua vida. Esses são praticamente 3 hábitos simples que você pode adotar, que vai te transformar em um imã de sucesso. Você vai parar de procrastinar, você vai parar de se reclamar, você vai ver coisas positivas mesmo quando acontecem coisas ruins com você. Vou falar até uma história para vocês que aconteceu semana passada. Eu trabalho de moto Uber, como eu já falei, e eu tava com a passageira e a corrente quebrou, mano. Cara, a corrente quebrou no meio do caminho. Ainda bem que eu tava perto do colégio, né? Na verdade, do colégio não, da faculdade que a pessoa ia. E aí, ela de boa, aceitou de boa e foi seguindo o caminho dela. E cara, eu fiquei pensando, pô, isso poderia ser um livramento para mim. Então comecei a pensar de forma positiva isso. Isso tá me reprogramando. As coisas que eu não fazia, eu estou fazendo. Então comece a ter pensamentos positivos, porque isso vai atrair positividade e ainda mais sucesso para você. Se você curtiu esse conteúdo, se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então já se inscreve, porque conteúdos desse formato e vlogs vão aparecer todo o tempo aqui. Então já curte e manda para o teu amigo para saber também os 3 hábitos que ele precisa adotar para vocês dois alcançarem o famoso sucesso. Até o próximo vídeo.